Bom dia. Hoje nós estamos no dia 6 de setembro de 2020, né? São 10 horas e 27 minutos da manhã. Bom, eu gostaria de conversar um pouco hoje, nesse domingo solitário, aqui em Uberlândia, sobre política no Brasil e mais uma vez começando pela notícia que o senhor Messias nos traz, né? Assim, com muita frequência, porque ele precisa estar em evidência por conta da campanha para 2022, né? Que está logo ali, né? Essa questão de alguns transtornos psicológicos que está acometendo grande parte da humanidade, da sociedade humana, por conta desse distanciamento, em alguns casos por conta de delírios pessoais, enfim, ou de projetos pessoais, como é o caso do senhor Messias. Tá? Então, só para dizer que ele continua, tudo isso para dizer, né, que ele continua em campanha para 2022, né? E aí ele saiu com uma nova frase agora, sobre o distanciamento, né? E sobre aquela mesma velha polêmica de sempre, de que governadores e prefeitos foram ditadores do distanciamento. Isso é uma coisa que já está se tornando cansativa, porque, na verdade, os senhores governadores e prefeitos, eles se tornaram garotos propaganda da flexibilização, e não mais do distanciamento. Isso não é algo que se encontra no horizonte do comportamento e das medidas que os governadores e prefeitos estejam adotando nos últimos 2 meses já, tá? Que são favoráveis para uma abertura irrestrita. Já chegou aquela situação de esgotamento psicológico, esgotamento mental, esgotamento das estruturas psíquicas, inclusive dos governantes, e de uma exigência do setor da economia muito forte e intensa, no sentido de que é necessário abrir. Aconteça o que acontecer, deve-se abrir. Tá? Porque a economia não pode continuar descendo a ladeira. Tá? Bom, então, segundo o ponto de vista desse ser iluminado, né, ou seja, do nosso presidente messiânico, esses estados e municípios deveriam, desde o início, sabe, deveriam ter mantido tudo funcionando na economia, né, enfrentar de frente a Covid, enfrentar assim, com muita coragem, né, e realizar um isolamento vertical. Só aqueles que tivessem comorbidades graves ou os velhos ficassem isolados, inclusive ele, né? Porque ele é um senhor idoso. Ele acha que não, mas ele é. Ele é um senhor idoso de quase 70 anos de idade. Então, é como se fosse possível manter isolados exclusivamente os idosos, sabe? Como se nós não tivéssemos nenhum problema com a saúde dos jovens também, sabe? Há jovens que estão morrendo, não é só uma questão de idosos, né? E também ele percebe a sociedade de uma forma desestruturada. Ele não atribui a organicidade que é tipo da estrutura social aqui no Brasil e via de regra no mundo como um todo. Os jovens saudáveis, assintomáticos, eles podem ser portadores e podem transmitir, e eles convivem com os senhores idosos, sabe? Eles convivem, há uma convivência entre os idosos e os jovens. Não tem como você apartar esses grupos sociais. Então, a proposta dele já é impraticável na sua origem. Tá? Mas, enfim, o que eu observei, me ficou muito claro para mim nesse fim de semana, até por conta do feriado, né, que amanhã, do dia 7 de setembro, que seria da independência do Brasil. Eu fico pensando que independência é essa, mas aqui eu não pretendo discutir isso. A verdade é que há um feriado decretado, enfim, né? Embora em São Paulo, por exemplo, já tenha se comemorado todos os feriados antecipadamente, mas resolveu-se mais esse. É por conta da premência da economia. E agora a economia relacionada com o setor de turismo, né? O setor de entretenimento, sabe? Esse setor que funciona essencialmente nos fins de semana e feriados, enfim, tá? Aí o que eu observei ontem é que está todo mundo viajando, sabe? E a justificativa é bem simples. Protocolo. Há um protocolo? Pronto, está tudo seguro.
não sabe que protocolo é esse, não se segue protocolo. Mas que maravilha, né? Tá tudo seguro. Tem um protocolo? Bacana. Isso mostra o estresse psicológico, o estresse emocional a que chegamos enquanto sociedade, por conta desse distanciamento, que é um distanciamento muito específico. Ele nunca chegou a mais de 50%, e assim, já era uma normalidade anteriormente, as pessoas continuaram circulando afora, assim, raríssimas oportunidades, raríssimos momentos, tá? Mas é muito interessante porque as pessoas falam em protocolo e normalidade, que já está na normalidade. Você percebe o assodamento, a pressa, sabe? Esse desejo intenso de que volte tudo ao normal, sabe? As pessoas estão realmente estressadas de estarem em casa. As pessoas estão acreditando que não precisa de vacina mais, já está tudo seguro. Isso é uma gripe e vamos seguir em frente. Bom, não é o que a ciência diz, mas enfim, isso aqui é uma constatação, tá? Porque o que fica bem evidente nessa situação que eu percebi é que os últimos 5 meses representam uma exceção social, política, econômica, cultural, intelectual, mental, e que estruturou e nos conduziu para essa situação, sabe? De estresse absoluto, sabe? De um sentimento exasperado de liberdade. É como se as pessoas precisassem de qualquer forma de sair para a rua, de se encontrar, de se abraçar, enfim, desconsiderando que há uma pandemia, desconsiderando que há um vírus muito agressivo que está circulando, desconsiderando que nós não temos vacina. E, portanto, o risco existe. E sem considerar que há a possibilidade de reinfecção. Bom, enfim, tá? O que nós temos, então, é um material farto para pesquisadores, principalmente da área da psicologia, e cientistas sociais, né? Porque a maioria, quando fala que tem protocolos, nós estamos tomando o devido cuidado. Sabe, você percebe que não há cuidado nenhum. Você percebe na pessoa assim, um desejo explícito que está evidenciado nas suas feições, no seu comportamento, de sair, de andar por aí, de circular, sabe? Mas não é porque está circulando por uma necessidade pessoal. Isso é algo muito mais construído coletivamente, socialmente, não é? Você cria as necessidades nas pessoas. O mundo midiático faz muito isso, tá bom? Então, o devido cuidado revela essa ideia de devido cuidado, que todo mundo fala, devido cuidado, protocolo de proteger a mim e aos outros e não sei o quê, e não tem problema ficar juntinho aqui porque eu estou protegido, eu estou com a máscara, enfim, só que não está nada. É difícil você pensar que uma pessoa vai estar num bar ingerindo bebida alcoólica e vai, enfim, nós sabemos como que essas coisas acontecem, né? Então são transtornos psicológicos que estão avançando e se manifestando de forma coletiva, em termos de uma catástrofe social, efetivamente. Aquilo que se tem nas igrejas, enfim, sobretudo quando se fala de cura divina, aqueles rituais, não é? A palavra protocolo se tornou mágica. Representa a garantia de que está tudo certo, né? De que vamos viajar e aglomerar. Em algumas situações, o protocolo não significa proteção nenhuma. Quando eu penso, por exemplo, bares, restaurantes, bebidas alcoólicas, as festas, as raves, não é? As eternas estatísticas, né? Que elas são enganosas. Os bares estão com 40% de ocupação. É uma maquiagem de números. Onde está, sabe, essa equação sistemática de que 100% era isso e 40% é isso? Na verdade, as coisas estão sendo feitas assim a partir do ponto de vista da retórica, do discurso. Sabe, é o tipo de 40% que não resiste a uma análise sistemática, sabe? É uma fitinha métrica, uma fitinha de pedreiro, sabe? Para poder verificar, enfim, tá? Mas é impressionante, todo mundo se sentindo seguro em função da palavra protocolo. Isso é algo assustador. Ontem à noite passou uma reportagem em que um grupo de pessoas sem máscara, alterados, em um bar,
estavam agredindo, né, fiscais. E é engraçado, porque eles diziam, vagabundos, você só sabe fazer isso. E geralmente a gente tem que lembrar do fiscal do Rio de Janeiro, sabe? De cidadão não, engenheiro. O cara é um doutor, ele tem doutorado, é uma pessoa com uma formação sistemática, rigorosa. E aí você percebe esses transtornos, sabe? Esses transtornos psicológicos que estão reverberando em agressões, em posturas arrogantes, não é? Vagabundos, e os agressores sem máscara. Aí no final o cara faz uma propaganda, né? Uma linguagem bem assim, de quem pode chamar o fiscal de vagabundo mesmo, né? Ele diz assim, estamos aí, se precisar, é só chamar nós. Provavelmente vão lá agredir os fiscais. Por que não agride os policiais, né? Uma pessoa dessa devia chegar nos policiais, quando os policiais chegam para dizer, não aglomere, e chegar sabe? Agrida os policiais, eu quero ver o que vai acontecer com essa sua valentia, essa sua bravata, que a bravata se tornou uma marca desse país, das pessoas que se acham empoderadas. A partir do ponto de vista da arrogância, da ignorância e do despreparo, inclusive gramatical, ortográfico, mas enfim, tá? Bom, para além esse evento, esse fenômeno dos fiscais mais uma vez sendo agredidos, e agora de uma forma muito mais séria, que foram até o carro, enfim, uma questão que eu imagino que vai repercutir, tá? Porque isso é grave. Essas pessoas, esses fiscais colocam a vida dele em risco, inclusive em termos de risco de contaminação. Nós observamos que essa ideia, nesse mesmo bar lá, onde fez isso, sabe, o lanchonete, sei lá o que é aquilo, é o distanciamento sendo cumprido? Como assim? Uma mesa colada uma na outra, as pessoas gritando, as pessoas sem máscara, as pessoas agredindo. Tem uma justificativa para você agredir um fiscal. Você não percebe na filmagem em nenhum momento o fiscal exaltado. Pelo contrário, aparentemente estavam assustados. E serve de exemplo, né? Tomara que os próximos fiscais levem a polícia junto. Porque aí na hora que esses valentões, essas pessoas que têm essa índole da bravata, né? E aí vamos ver o que eles vão fazer com a polícia ali perto. Não é? É isso. Tá? Cada um cumprindo o seu papel. Bom, aí eu quero fazer referência a outra situação bem rapidamente. A média móvel de ontem à noite, lá para meia-noite, era 819, né? Nos últimos 7 dias, que perderam a vida exclusivamente em função da Covid. E em decorrência da Covid, isso deve chegar a 2 mil, 3 mil. De pessoas que não estão se tratando porque estão em distanciamento. Enfim, toda essa situação. E a de contaminação continua na casa dos 40 mil pessoas, né, por dia. A média móvel dos últimos dias. Então, isso é para comemorar mesmo? Jura? Jura que retornou à realidade? À normalidade? É sério isso? E a subnotificação? E agora que todo mundo está querendo encerrar esse distanciamento, todo mundo está querendo esquecer que existe isso, não quer ouvir falar mais de Covid-19. Será que as prefeituras, as secretarias, os governos, eles não estão dando um jeito de ocultar esses números, maquiando os números? Por exemplo, no Amazonas, já há 15 dias, que é 100% a mais, não sei quanto por cento a mais. Não, são números represados. Isso é preocupante, tá? São números maquiados. Há uma suspeita enorme de que governos estejam ocultando casos de contaminados e de mortes. Isso vai aparecer, vai emergir em algum momento. O Amazonas é um exemplo ilustrativo, né, que eu acabei de falar. Bom, a flexibilização ela tem um impacto psicológico muito grande. Tá? Há protocolo? Então, tudo certo. Não é? Embora eu vou relembrar sempre que 819 casos exclusivos diretamente, sem contar os indiretamente relacionados à Covid, é algo muito grave. Né? Então, são os casos notificados, sem contar os casos ocultados. Pronto, retorno à normalidade. Com protocolo, então, tudo em ordem, basta dizer centenas de vezes a palavra protocolo, 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 protocolo. Devido cuidado, devido cuidado. Isso é um transtorno psicológico gravíssimo, que a pessoa está perdendo a noção da realidade. Mas, enfim, observando atualmente o adoecimento em escala exponencial, nós observamos atualmente o adoecimento em escala exponencial da população brasileira e mundial. Transtornos em função do isolamento ou do distanciamento. É engraçado, é uma situação nova, né?
Eu imagino que é mais ou menos, eu nunca estive preso, mas eu imagino que é mais ou menos a sensação de quem fica preso durante não 6 meses, mas 10 anos, aí é posto na rua. Não, aí é outra coisa, né? 10 anos, não. Mas fica preso durante 6 meses, 8 meses, um ano, e aí de repente ele sai para a rua. Ele consegue fugir, ou esquece a porta da cela aberta e ele sai para a rua. Eu acho que é mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Bom, é um frenesi, sabe? Um desespero, uma ansiedade, e um desejo intenso de sair, sabe? É beber cerveja em bares, visitar pontos turísticos, como se esses pontos turísticos fossem desaparecer. Ou pudessem ser destruídos hoje ainda, né? É, é, imediatamente. Não vai ter mais oportunidade. Ou eu vou hoje ou não vou nunca mais. Sabe? É uma agorafobia extraordinária. Como se não houvesse amanhã. Até parece que o mundo vai acabar. E isso tudo é psicológico, isso tudo expressa transtornos específicos, sabe? Então aí se elabora todo tipo de desculpas e argumentos farrapados para justificar a vontade incontrolável de se aglomerar, né? Estamos seguindo um protocolo, pronto, se eu não for agora e cair uma bomba no ponto turístico, ou no bairro, ou no bar ou restaurante, nunca mais poderei ir, meu Deus, como que eu vou fazer, né? A população é psicologicamente afetada, e acometida de transtornos e delírios diversos. Tá? Delírios mesmo, que decorrem desse isolamento, que é muito mais psicológico do que efetivo, do que concreto, do que real. As pessoas não estão isoladas assim, não estão presas. Eu queria ver se elas fossem obrigadas a ficar num sistema ditatorial ou de um regime mais fechado, como a China, a ficar realmente 30 dias sem pôr o pé para fora de casa. O que é que seria, né? Bom, enfim, a psicologia provavelmente vai se tornar a profissão mais importante do mundo para tratar esse volume exponencial de pessoas doentes, né? No presente e no futuro, ela vai se tornar. Porque nós temos dezenas de milhões de pessoas doentes, sofrendo de ansiedade em razão do distanciamento social, que, em regra, nem chegou a ser cumprida da forma adequada, né? Muito menos foi rigoroso. Tá? É uma inverdade dizer isso. Se trata de uma catarse coletiva, repito, né? Centenas de milhões de pessoas desesperadas pelo retorno à normalidade. Sem vacina, não haverá normalidade. Isso é uma tolice. Tá? Não haverá normalidade. Se insistirmos nesse caminho, os problemas vão recrudescer, eles vão se multiplicar, provavelmente. Tá? A vacinação em massa, só para efeito de concluir meu raciocínio aqui, a vacinação em massa segundo especialistas, e é um tempo recorde, inclusive, só a partir de junho de 2021. Mas não teremos vacina até lá. Então, é preciso aprender com o exemplo da Europa, tá? E com o exemplo dos Estados Unidos. Não dá para relaxar nesses termos. Sabe, os pontos turísticos vão estar lá. Nós não estamos em guerra, uma guerra material. Nós estamos numa guerra abstrata contra um vírus, sabe? O bar vai estar lá, o restaurante vai estar lá. Seria necessário, com a flexibilização, essa que seria a ideia correta, que as pessoas fossem, mas mantessem um certo distanciamento. Sabe, não é um momento para afogar-se em prazeres etílicos, não é? Mas, enfim, tem-se vendido a ilusão, a ideia, de que as medidas apresentadas pelos protocolos são suficientes para se retornar à normalidade. Meu Deus. Que tipo de transtorno novo que vai surgir por aí? Sabe, provavelmente já para 2021, ainda antes da vacina, ou assim que surgir a vacina, nós teremos centenas de milhares de novas teses e novos artigos e novas dissertações tratando desse fenômeno da agorafobia, do presentismo, desse desespero pelo um retorno à normalidade, que essa normalidade não existe mais. Tá? Mesmo, na melhor das hipóteses, a vacina não vai chegar como um milagre para todo mundo. Você tem grupos que serão vacinados e assim, até isso se generalizar, provavelmente já estaremos entrando para 2022. Só daqui a um ano é que isso vai poder generalizar. Não há condições técnicas para produzir vacina para quase 8 bilhões de pessoas.
É isso. Infelizmente, é um ambiente marcado pela insanidade, sabe? É um ambiente marcado por delírios, por ilusões, por um desejo quase que doentio, sabe? Um desejo hiperdimensionado de sair, como se não houvesse amanhã. Essa que é a verdade, como se não houvesse amanhã. E talvez o amanhã se comece a ficar comprometido se as pessoas não tomarem cuidado, se as pessoas não começarem a agir racionalmente, se as pessoas não buscarem um equilíbrio. É possível sair, mas é preciso se cuidar, sabe? E não dá para montar esse tipo de tumulto desse número enorme de pessoas para atender os interesses de um grupo empresarial que quer voltar a faturar. À custa de quê? É isso, muito obrigado.